Trigonometria, conceitos iniciais. Vai ser uma aula breve só para a gente começar esse nosso adorável conteúdo. Primeira coisa que eu quero te dizer, não venha estudar trigonometria com preconceito. Às vezes o pessoal pega o nome, o pessoal pega a fama e já chega bolado com o conteúdo. Ele não é tão difícil, mas a gente vai ter que estudar, como tudo, né? E segundo, olha só, em um triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então eu fiz aqui em vermelho um alfa, em verde um beta, em azul um teta, que são 3 letras gregas. Somando as medidas deles, a gente sempre vai ter 180 graus. Com isso, eu quero chegar no famoso triângulo retângulo, que é o que tem um ângulo reto. A palavra retângulo se refere a ângulo reto. Se esse ângulo é reto, os outros dois ângulos eles têm que somar 90. Esse 90 aqui com aqueles 90 vai fechar os 180. Então, se esse alfa e esse beta são ângulos que somam 90 graus, são aquilo que a gente chama de ângulos complementares. Ângulos complementares são os ângulos que têm medidas que somam 90 graus. Tem uma questão recente do vestibular da URGS que você tinha que lembrar disso daí, tá? Então, por exemplo, se esse alfa aqui é 30 graus, então aquele beta seria 60 graus, já que eles têm que somar 90. Se esse alfa aqui é um ângulo de 50 graus, então aquele beta seria um ângulo de 40 graus, porque eles têm que somar 90. Falando em triângulo retângulo, o maior lado, que é o oposto ao ângulo reto, é o que a gente chama de hipotenusa. E os outros dois lados a gente chama de catetos. Tá? Eu estou chamando aqui a hipotenusa de A e os catetos de B e C para chegar no famoso teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. O que a gente tem que lembrar para o teorema de Pitágoras? Primeiro, ele vale para triângulo retângulo e muitas situações que a gente encontra triângulo retângulo, a gente vai apelar para Pitágoras. E segundo, aqui na aplicação do teorema, o que você isola é a hipotenusa. E tem alguns triângulos famosos aí pelo teorema de Pitágoras. O primeiro é o 3, 4, 5, isso aqui aparece em muitas questões, esse triângulo 3, 4, 5. Então, você tem que estar esperto. Te apareceu... Opa, aqui. Te apareceu... Pronto. Ó, te apareceu, por exemplo, hipotenusa 5 e um cateto 4, tu já sabe que o outro cateto é 3, tá? Ou, se te apareceu... Se te aparece, por exemplo, assim, ó... um cateto 6 e o outro cateto 8, esse 6 aqui é o quê? É aquele... Você tem que saber que esse 6 é aquele 3 vezes 2 e aquele 8 é o 4 vezes 2. Então, esse triângulo é o 3, 4, 5, só que todo multiplicado por 2. Então, você teria que fazer o 5, olé, vezes 2 também. Esse outro lado aqui seria 10 a hipotenusa. Então, o que seria interessante você saber, o que seria importante você saber é o 3, 4, 5. Tem também o 5, 12 e 13, mas ele não é lá tão importante, não é tão recorrente quanto o 3, 4, 5. Mas funciona com a mesma lógica, tá? Alguns exemplos de aplicação do teorema de Pitágoras. Primeiro, se eu quero calcular esse Azinho aqui, ele é a hipotenusa, porque é oposto ao ângulo reto. A primeira coisa que a gente pode fazer é entender que esse 6 aqui seria 3 vezes 2, esse 8 é 4 vezes 2, então esse aqui é 5 vezes 2. A gente já sabe que o Azinho é 10. Tá? Foi inclusive o exemplo que eu usei antes ali. Agora, se eu quero aplicar o teorema de Pitágoras, o que eu faço? A ao quadrado igual 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, cateto, cateto, né? Então, a ao quadrado vai ser igual 8 ao quadrado, 64, 6 ao quadrado, 36. A gente soma eles, 64 e 36, opa,
é 100. Então, A seria... A gente sabe que, em geral, a gente vai passar mais e menos a raiz quadrada de 100, né? Só que... Opa, peraí aqui. Ah, agora sim. Só que, como esse A é uma medida, é um comprimento, a gente não vai usar a resposta negativa. A gente fica só com a raiz positiva, portanto, aqui a gente tem A igual a 10. O que a gente isola é a hipotenusa, que nesse caso é o 2,5. 2,5 ao quadrado igual cateto ao quadrado mais, cateto ao quadrado. 2,5 ao quadrado é 6,25. B ao quadrado mais 1,5 ao quadrado é 2,25. O que eu faço? Eu vou pegar esse termo somando e passar para cá subtraindo. 6,25 menos 2,25 é igual a B ao quadrado. 6,25 menos 2,25 é 4, igual a B ao quadrado. Se está elevado, eu passo a raiz, então B. Aqui eu já vou passar a raiz só positiva mesmo, do 4. Logo, B é igual a 2. Inclusive, se você está atento, esse aqui é o nosso famoso triângulo 3, 4, 5. Ó, 3, 4, 5. Só que dividido ao meio. É a metade de 3 e a metade de 5. O B é a metade de 4. Que a gente acabou de calcular, o B era 2, né? E o exemplo C, para a gente fechar isso aí, por enquanto, a gente tem aqui uma sequência de triângulos retângulos, tá? Então, como é que a gente calcula aquele W? Vou vir aqui. Nesse primeiro triângulo retângulo, o W é a hipotenusa. Então, eu tenho W ao quadrado igual 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, W ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado vai ser 1 mais 1, logo W ao quadrado igual a 2. Igual a 2. W é, portanto, a raiz quadrada de 2. E para eu calcular aquele x? Bom, aquele x, ele é uma hipotenusa em um triângulo. E os catetos desse triângulo, peraí, vamos melhorar isso. Os catetos desse triângulo são 1 e W, tá? Então, o W, que era a hipotenusa no primeiro triângulo, é cateto no próximo. Usando o teorema de Pitágoras, ó, a hipotenusa agora é x, então é x ao quadrado igual W ao quadrado mais 1 ao quadrado. É cateto e cateto. X ao quadrado igual. O W ao quadrado a gente viu antes que era o 2, né? Tá ali ele. Mais 1. Logo, x ao quadrado é igual a 3. Esse x é, portanto, a raiz quadrada de 3. Vamos calcular o y. Para a gente calcular o y, a gente vai ter que observar que ele está em um triângulo retângulo e o y é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. Um cateto é 1 e o outro cateto é x. Então, o x, que era a hipotenusa no triângulo vermelho, é cateto no triângulo verde, pelo teorema de Pitágoras. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Y ao quadrado igual. X ao quadrado a gente viu aqui, ó, que era 3, mais 1 ao quadrado é 1, portanto, y ao quadrado é igual a 4. Y é, portanto, a raiz quadrada de 4. Aqui, ó, y é igual a 2. Tá legal? E para a gente encerrar isso aí, a gente vai calcular aquele valor z. Esse z, ele é hipotenusa de um triângulo retângulo.
um dos catetos é 1 e o outro cateto é y. Portanto, z ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 1 ao quadrado. Z ao quadrado igual. Y ao quadrado a gente tem aqui e é 4. 1 ao quadrado é 1. Z quadrado é, portanto, igual a 5. Assim, o nosso z é a raiz quadrada de 5. Você percebeu a sequência, né? Raiz 2, raiz 3, raiz 4, raiz 5. Isso aqui é uma coisa conhecida como espiral pitagórica. Bom, essa é uma aula de conceitos iniciais de trigonometria. A próxima aula também não é tão interessante e depois as coisas vão começar a ficar mais bacanas.